Você sabe qual que é o maior efeito encolhedor que existe? É o boleto, porque ele só diminui o salário. O salário, ó. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Será que você teria coragem de encolher o próprio tamanho para aumentar o padrão de vida? Ixi, Maria. Vixe, nossa senhora. Você acha que isso é uma questão de mensagem ambiental ou apenas ambição pessoal materialista? Tudo isso está implícito no nosso filme de hoje, que daria para puxar essas discussões. Mas e se eu falasse para você que a gente vai puxar para uma questão cartográfica? E eu estou deixando você confuso? Então vem conhecer agora comigo. Pequena Grande Vida, Downsizing. Filme de 2017, dirigido por Alexander Payne, protagonizado por Matt Damon. O filme se passa num futuro onde um cientista norueguês cria uma máquina que consegue reduzir organismos vivos, tornando um ser humano adulto em um ser de pouco mais de 12 centímetros de altura. A grande questão para ele é conseguir uma alternativa ao caos mundial vivido pela superpopulação, que gerou debates diversos sobre esgotamento de recursos, produção de lixo e impactos ambientais em geral, que sufocam a humanidade e seu respiro por um futuro melhor. Ao apresentar para a comunidade internacional os resultados de seus testes com um grupo de outros voluntários que aceitaram o encolhimento junto com o Dr. Jorgen, o pai da descoberta, o mundo assiste abismado à novidade, dividindo opiniões na mesma proporção que chama a atenção geral. Passados 10 anos, o encolhimento é uma realidade em gradativa expansão, que é veiculada pelo mundo como uma grande oportunidade de salvar o planeta, pois com um tamanho menor, nós consumimos menos água, matéria-prima e produzimos menos lixo. Mas além disso, há os ganhos financeiros individuais, onde cada cidadão que é encolhido ganha pelo aumento de seu poder de compra, já que imagine quanto seu dinheiro começa a valer se os seus gastos com comida, água e consumo de bens em geral tornam-se muito menores. Nesta situação, conhecemos Paul, um terapeuta ocupacional que trabalha em um frigorífico e vive com dilemas financeiros ao lado da sua esposa Audrey, vendo as contas apertarem, ao mesmo tempo que conhecem pessoas próximas que aceitaram serem encolhidas. Com esta proposta de tornar-se milionário da noite para o dia ao diminuir de tamanho, o casal topa mudar de vida e aceita o processo de encolhimento, o que dará início a uma série de novas descobertas e reflexões sobre este tal mundo pequeno. Como você já sabe, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas o filme tem um roteiro interessante que abordará outras discussões paralelas, como o debate de direitos civis, pois há uma cena antes de Paul e Audrey passarem pelo encolhimento, na qual em um bar um homem embriagado começa a erguer o tom de voz ao descobrir que eles diminuirão de tamanho, por não achar justo que eles, por serem menores, paguem menos impostos, portanto, dando menos retorno ao país, tendo então direitos civis como o de votar iguais ao dele, que seria ainda mantendo grande. Os setores produtivos reclamam que os pequenos não contribuem para o sistema econômico, por seu consumo ser muito menor, ou ainda o fator de denúncias começarem a surgir de ditaduras que estão mundo afora encolhendo pessoas sem o seu consentimento, quando as julgam problemáticas para o governo. O filme trata de temas diversos, que vão além do espectro geográfico, inclusive. Há a questão de debate sobre ética e da ação do encolhimento, a discussão sobre os direitos, ao se argumentar que os encolhidos não poderiam ter tantos direitos quanto os grandes, e até a pressão do setor econômico, questionando a queda no faturamento e vendas em geral. Mas nós aproveitaremos este filme para pegar um detalhe que a geografia explora em um dos temas mais básicos e ao mesmo tempo considerados tensos para muitos estudantes: a escala cartográfica.
Escala é a proporção utilizada para se dar precisão numa apresentação de algo ou algum lugar, no caso dos mapas. Se eu te chamo para ir comigo a um churrasco, uma festa, um rolê em geral, e supondo que nós não vivemos na era digital, portanto sem um GPS do celular para te guiar, eu poderia fazer um esqueminha de um mapinha num sulfite, todo legalzinho, convidativo, com os pontos específicos que serviriam de referência para você chegar no local correto. Não entendi nada. Mas fazendo na mão, com certeza esta representação não teria precisão, porque eu fiz apenas para este uso simples de aspecto cotidiano. Agora, se eu sou um cartógrafo, ou seja, um profissional que vai elaborar mapas, ele deve ter um aspecto bem mais concreto. E é a escala que faz esta lógica dimensional. Há duas formas de se representar basicamente a escala. A primeira vamos chamar de escala gráfica, que é uma espécie de régua que dá a proporcionalidade de redução. Repare que há números que indicam a proporção, e no caso, você vendo na TV, computador, celular, tablet, enfim, os espaços de divisão de um para outro estão diferentes, com tamanhos adaptados para cada aparelho que você estiver utilizando. O padrão é que cada espaço marcado na régua é de 1 centímetro. Então, nessa escala, cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 metros no tamanho real da área representada. Assim como 2 centímetros são 100 metros, e por aí vai. Aí, como você vê nestes outros exemplos, as escalas vão variando porque depende da área que o mapa está representando. Eu posso ter um mapa aqui na mão segurando ele tem o mesmo tamanho que o outro, mas se o primeiro representa a cidade de Cotia e o outro Brasil, a área representada em cada um deles é bem diferente, e por isso a escala vai mudar. Mas se você é vestibulando ou está no ensino médio estudando em geografia este assunto, dependendo de sua maior ou menor familiaridade com os números, eu sei que você pode estar sofrendo, na verdade, com a escala numérica, que representa exatamente a mesma coisa, mas ao invés de se mostrar em forma de uma barra, é uma representação numérica, como vemos aqui. Há um padrão internacional criado pela cartografia. Portanto, toda escala demanda começar com 1, que representa 1 centímetro no mapa. Não existe escala começando com 2, 3, 4, nem com metro ou quilômetro. Sempre é 1 centímetro. Os 2 pontos indicam a fração que o número representa, a proporcionalidade, e o número a seguir sempre mostra a proporção da área representada em centímetros em relação ao tamanho real. O pesadelo que eu disse é derivado dos vários exercícios de vestibular que nos dão uma escala e se pede para identificar a dimensão de algum elemento do mapa de determinada escala. Você está meio pensando, caraca, como que faz? Cola aqui comigo que eu vou te mostrar. Peraí, rapidão, eu já venho. Vamos fazer um exercício juntos aqui, então, para entender. Olha esse exercício da Unicamp, do vestibular da Universidade de Campinas, que fala o seguinte. Escala em cartografia a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1 para 50 mil, uma cidade que tem 4,5 km de extensão entre seus extremos será representada com, e a gente tem as alternativas. Aí você está pensando como fazer? Bora para a lousinha comigo aqui. Então aqui é uma regra de 3. Então se a escala é 1 para 50 mil, e eu tenho o terceiro dado que são 4,5 km, eu montei a regra de 3. Eu coloquei o x embaixo do 1 centímetro, os 4,5 km embaixo dos 50 mil. Importante para você montar a equação. Você tem que emparelhar na hora de montar mapa embaixo de mapa, e dados do tamanho real embaixo do tamanho real. Dando esse alerta porque se você colocasse o 4,5 para cá e fizesse a conta normalmente, é muito comum que em jogo como esse de alternativas, você vai acabar encontrando uma resposta que chega, né, no resultado que você vai obter, só que a conta está errada. Mapa tem que ficar embaixo de mapa, tamanho real tem que ficar embaixo de tamanho real. A gente tem então agora aqui que fazer uma multiplicação naquele esquema cruzado, que você aprendeu lá na matemática, você vai falar que minha letra está muito feia. Cruzei
Aí o que eu tenho então? 50.000 x é igual a 4,5 km. Porque vezes 1. Com um detalhe, esse 4,5, ele não é um dado que dá para eu equivaler. Porque 4,5 está em quilômetro e a escala sempre é em centímetro. Então eu tenho que passar esse 4,5 para centímetros. Primeiro você pode usar essa régua aqui, que vai mostrar a equivalência métrica. Agora, se você é humanoide como eu e não vai ter essa facilidade, eu vou dar uma dicasinha para você nesse canto aqui, ó. Pensa com você lá, abre uma anotação no canto da folha. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, se você cortar 2 zeros, passando de centímetro para metro, é o mesmo número. Corta 2 zeros dos centímetros, é a medida em metro. 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, você corta 3 zeros da metragem, né, da anotação em metros, é a mesma quantidade em quilômetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho x igual, esse 4,5 eu vou cortar 5 zeros quando for para passar de centímetros para quilômetro, e eu tenho o inverso, eu tenho quilômetros para centímetros. Então, ao invés de cortar, eu vou somar. Um zero é a vírgula. Então, eu tenho 4, 5, 1 zero a vírgula, mais 1, 2, 3, 4 zeros. 450.000. Esses 50.000 eu estou passando para cá, dividindo. Então, eu tenho 450.000 dividido por 50.000. Aquele esqueminha, vamos cortar os zeros. Cortou, 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 cortou. Eu tenho 45 dividido por 5, resultado 9 centímetros. Então, a regra, a sacada, é você conseguir fazer essa equivalência na equação, de montar emparelhando os dados corretos, e a equivalência métrica, porque você vai ver que tem alternativa neste, por exemplo, mas em todos os exercícios do tipo, teria 90 centímetros, 900 centímetros, e aí esse joguinho do cortar o zero. E aí, beleza? Vamos voltar lá para o estúdio lá. Tá vendo? Voltei. Você achando que eu não sabia fazer conta. Tá, essas daí também. E aí, você entendeu como funciona o cálculo de escala cartográfica? Tá de boa o assunto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou te adiantar uma coisa. Você viu o título, né? Escala cartográfica tem mais coisa. Só que aí eu vou te convidar para conferir o vídeo na nossa parte 2. Se você está vendo no lançamento, aguarda a semana que vem. Caso já tenha passado um tempo do vídeo, o link está aqui em cima, aqui com, no caso, o vídeo que vai falar sobre o filme Querida Encolhi as Crianças. Dá um cola lá depois, beleza? Pessoal, gostou do vídeo? Dá o joinha. Já se inscreveu no canal? Compartilha com seus amigos. Eu te vejo no próximo vídeo. Ó. Até mais, tchau, tchau!